A região nordestina é conhecida internacionalmente pela literatura em geral, principalmente pelos cordéis. A literatura nordestina começou a ganhar identidade no século XVII, através da linguagem barroca. Na escrita estão expressas a fixação regionalista do Nordeste brasileiro, retrata as dificuldades da região como a seca, características da população como a força e persistência tomando grande visibilidade. Não podemos deixar de observar que, apesar dos obstáculos enfrentados, sua marca colorida e alegre não deixa de fazer presente em nossas culturas. Ao contrário do que muitos pensam, o cordel não foi criado no Brasil. O estilo já existia no período dos povos greco-romanos, fenícios, cartaginenses e saxões. Chegou a Portugal e Espanha por volta do século XVI. No Brasil veio com os colonizadores, instalando-se na Bahia, mais precisamente Salvador, que à época era a capital brasileira. Estudos apontam 1893 como marco da literatura de cordel, quando o paraibano Leandro Gomes de Barros teria publicado os primeiros versos no país. Os folhetos em que eram inseridos pequenos textos corridos e poemas eram chamados de folhetos de cordel. Esses folhetos sempre eram vendidos de mão em mão e a baixo custo. O folheto de cordel e espetáculos populares como Alto de Guerreiros ou O Cavalo Marinho são fontes preciosas para os artistas que sonham se unir a uma linguagem mais apegada às raízes da cultura brasileira. É que, em seu conjunto, tudo aquilo forma um espaço cultural criado por nosso próprio povo e no qual, por isso mesmo, ele se expressa sem maiores imposições ou deformações que lhe viessem de fora ou de cima. Escreveu em 1999 o escritor Ariano Suassuna, para quem a imensa maioria do povo pobre do Brasil real é o único contingente da população verdadeiramente autorizada a criar uma parte popular brasileira. No início do século XX, numa sociedade com poucos meios de comunicação disponíveis, o cordel proliferou por vários estados do Nordeste. No entanto, desde o início da publicação dos folhetos até a década de 1970, a mulher cordelista ainda estava invisível. Apesar de serem tema de tantos cordéis, não eram comum mulheres cordelistas publicando oficialmente. Em 2020, a sergipana Isabel Nascimento ministrou uma palestra no terceiro encontro de cordelistas da Paraíba, falando sobre o tema O Cordel como Ferramenta de Transformação Social. Isabel fez um recorte histórico para denunciar o traço forte do machismo nesse gênero literário. A intenção foi vislumbrar mudanças numa poesia que ainda não se reconhece, não valoriza, nem respeita o papel e o protagonismo da mulher cordelista. Foi a primeira vez que um grupo de mulheres se reuniu para organizar um movimento de denúncia e enfrentamento ao machismo no cordel. Assim nasceu a campanha Cordel e Machismo, atualmente formada por um grupo denominado Movimento das Mulheres Cordelistas contra o Machismo.